Ciao ragazzi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Mariana Silos, eu sou co-hunter de moda e eu moro na Europa. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre os tecidos para a tendência inverno 2022. Vamos lá? Essa é a continuação do vídeo sobre as tendências apresentadas nas passarelas de inverno da Europa e dos Estados Unidos. Já falei sobre os comportamentos, vão lá para entender quais são, as outras tendências de formas, de cores, de modelagem e de tecido. Já falei sobre a tendência de acabamentos, de modelagem, e hoje a gente vai falar sobre os tecidos, porque sim, os tecidos vieram de uma forma extremamente forte nessas passarelas. Comentei nos comportamentos sobre a questão da proteção, Então, por isso, eu comentei bastante sobre a modelagem, dos ombros volumosos, dá bastante importância aqui nessa parte do corpo. E para ter esse tipo de proteção, uma das tendências, de tecido é o matelassé. Veio muito forte no desfile da Etro e da Balmain, então vocês podem dar uma olhadinha que vocês vão ter uma referência bem bacana, tá? Eles vieram em cores neutras, em cores monocromáticas, mas também em um patchwork ali trabalhado com outros matelassés. E o matelassé ele vem mesmo para dar esse conforto, esse abraço e essa proteção do nosso corpo, Se a gente cai e tá usando um casaco que é todinho de matelassé, aquele matelassé vai amortecer essa queda e vai nos proteger, Então, essa questão da proteção traz muito esse tecido como uma proposta aí pro inverno que pode ser trabalhado em detalhes de bolso, em detalhes assim só por exemplo, no cotovelo, pode vir uma calça inteira. A Chanel trouxe um macacão maravilhoso em matelassé, pode vir em casacos, pode vir partes estratégicas ou a peça inteira, tá? O matelassé ele vai estar presente, vai fazer uma parte aí, um jogo bem bacana na coleção, então vocês podem investir nesse tecido que vai ser sucesso. Outro tecido muito forte são os com os brilhos. Eu comentei bastante, sobre essa vontade de sair, de querer viver a nossa vida novamente, como ela era, estar cansados, dessa vida complicada, de ficar sempre restritos por causa do coronavírus. Então tem um desejo lá dentro de nós que é essa vontade de extravasar. Não significa que é isso que a gente vai fazer, mas significa que as roupas podem se trazer e alimentar esse desejo aí no nosso dia a dia. Por isso, os tecidos com brilhos, eles vão fazer muito sentido. Então, podem trabalhar tule com brilho, lurex, tricô com algum tipo de brilho, bordados, pedrarias, enfim, tragam o brilho aí para extravasar mesmo a coleção de vocês. E já falando do brilho, um tecido muito interessante que muitos estilistas trouxeram foi o foil. Foil é um acabamento, que a gente coloca, uma película que a gente coloca sobre o tecido e aí a gente deixa ele metalizado. Então foi muito trabalhado com o dourado, em cima de tricô, em alguns detalhes, vocês podem jogar nas peças, enfim, dá esse volume, essa textura e essa cor vai ficar bem legal. O tricô ele foi bastante trabalhado no inverno passado, Então para dar essa cara nova, sair daquela coisa de conforto de pijama, a gente vai jogar um foil ali dourado, bem incrível, bem extravagante, para dar brilho, para dar luxo, para deixar essas pessoas com muito mais poder, Então, outro tecido bastante utilizado foram os com acabamentos em foil. Um quarto tecido bastante utilizado foram os tecidos transparentes. Ele veio com um jogo assim bem engraçado sobre a nossa relação com a nudez, como esses anos que a gente tem passado pelo coronavírus despiu a gente, Nos deixou nu literalmente. E tanto que na Givenchy ele veio, apresentou algumas modelos só com um contorno de um sutiã, de um top, e o peito ele veio à mostra, como um topless, para mostrar mesmo essa nudez que a gente tem encarado, de se liberar de muitas amarras, de muitos controles,
de muitos planos das nossas vidas que a gente teve que abrir mão para viver esses anos meio complicados que têm sido os últimos 2 anos da nossa vida. Então, a transparência veio muito presente também, né, como eu comentei no de modelagem sobre a segunda pele, que é muito, né, fabricado com esses tecidos mais transparentes, né, com estampas em cima, enfim. Vieram de várias formas, tá? Então no Valentino vocês podem se inspirar, no Givenchy vocês podem se inspirar sobre a transparência, na Prada trouxeram bastante segunda pele com esses tecidos um pouquinho mais transparentes e ele veio assim de forma estratégica, tá? Vocês podem trabalhar assim, é um tecido bacana que dá movimento, que dá fluidez, que dá flexibilidade para a coleção de vocês e pode deixar esse inverno aí bem divertido e bem legal, dependendo do tema que vocês forem trabalhar. E o quinto e último tecido, que na verdade é mais um acabamento nas peças, são os pelinhos, sabe? Ele veio sim em casacos bem grandes, como se fossem ursos super protetores, né? Na Miu Miu veio muito utilizado em botas, né? Mas ele também veio em detalhes assim de uma manga, de um decote, de uma barra, só dando um charme, um a mais. Como eu mencionei nas tendências de modelagem sobre os capuz, vocês podem fazer capuz com esses pelos, né, dando esse acabamento, e é um tecido aí que vai aquecer, que vai dar uma graça, que vai dar um requinte a mais e pode ficar bem também extravagante dentro daquele comportamento que eu mencionei no início do vídeo. Foram essas as tendências de tecido aí para a coleção de inverno 2022. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, amo vocês e até a próxima!